Muito provavelmente você já fez alguma viagem interestadual, ou então foi de uma cidade a outra passando por uma BR. Caso a resposta seja sim, é muito provável que você já se deparou com esse cenário. Ficar atrás de um caminhão lento em uma pista simples e perder minutos e até horas da sua viagem, com o bônus de ganhar muito estresse, principalmente quando se passa muito tempo nessa situação, acaba aproveitando uma brecha, mesmo na faixa contínua, e acaba recebendo uma multa. Eu não preciso nem te perguntar para saber que a sua reação de imediato é: tem que duplicar essa porra. E é perfeitamente normal e correto, dado o contexto de uma estrada, já que grande parte das federais precisam mesmo ser duplicadas. Mas fazendo uma análise mais profunda, se percebe que vai se criando uma cultura viciosa de só mais uma faixa. E mesmo que seja mais difícil vermos um exemplo prático nas estradas de quando essa cultura é extrapolada, atualmente temos diversas cidades, principalmente nos Estados Unidos, que possuem essa distopia rodoviária, com uma sociedade totalmente dependente do carro, com avenidas de 6, 7, 8 ou até mesmo 13 faixas de cada lado, como é o caso da Katy Freeway em Houston, no Texas. Só fazendo um comentário rápido, não confunda essas abominações norte-americanas com as obras de urbanismo dos meados dos anos 30 no Rio ou as reformas urbanas de Paris de 1850. São casos separados, com contextos diferentes e com objetivos diferentes. Mas afinal de contas, o que um vídeo sobre a geografia do Brasil tem a ver com duplicar ou não estrada, rodoviarismo e esse trem? É isso que nós vamos ver agora. Para começar, vamos recapitular os problemas que nós temos na mesa. Basicamente, a geografia do Brasil é linda para o turismo, mas péssima para o transporte. Se alguém tacasse uma massa de modelar na máquina de lavar, provavelmente criaria uma geografia mais favorável para o desenvolvimento de uma sociedade. Mas isso não se resume apenas a nós, já que é algo comum em toda a América do Sul, principalmente por causa da floresta amazônica e por causa da Cordilheira dos Andes. Agora, focando mais no Brasil, nosso principal problema tem a ver com o relevo, porque basicamente toda a base produtiva do Brasil está em cima de 3 planaltos: o Planalto Central, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. Aí você me pergunta, mas qual que é o problema com o Planalto? Eu acho tão lindo a Chapada dos Veadeiros. Acontece que eles se estendem até a costa, fazendo com que haja um desnível gigantesco, como vimos no caso de Santos, São Paulo, no último vídeo. Isso acaba dificultando o transporte e a transferência de bens entre essas regiões, e em parte é o que justifica o Rio de Janeiro ter um visual tão único, já que em nenhum outro lugar do mundo nós vemos uma formação geográfica parecida, onde você está no litoral e do nada encontra uma pedra da Gávea ou um pão de açúcar gigantesco. Ou então, quando se sai do rio pela 040 e se vê um mar totalmente desproporcional de montanhas no horizonte, quase como se fosse um videogame onde os desenvolvedores colocaram elas para limitar até onde o jogador pode ir. Para piorar ainda mais a nossa situação, entre os planaltos e a costa nós temos a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, que funcionam como muralhas entre o interior nacional e a costa. Lembrando, o foco desse vídeo é nessa região do país, pois é o coração produtivo nacional. Mas ainda assim, existem dificuldades em outras regiões, como a Caatinga no Nordeste, a Floresta Amazônica no Norte, e a desconexão entre o Centro-Oeste e as rotas de escoamento da produção. Mas não é só para o mal que age a geografia. Nós temos vários exemplos onde ela ajuda o homem, sendo que a maioria deles tem a ver com rios ou baías, como por exemplo o Mississippi nos Estados Unidos, um rio extremamente plano, navegável e embaixo da maior terra arável contínua do mundo. Ou então o Reno, que nasce na Suíça, corta praticamente toda a fronteira franco-germânica e deságua na Holanda, que, coincidência ou não, dica, não é? Exatamente nessa região encontra-se boa parte da Banana Azul, região mais rica da Europa. E é na sua foz que se encontra um dos portos mais movimentados do mundo e mais influentes da história, o porto de Roterdã, na Holanda. Finalmente, o Yangtze, que interliga o oeste chinês até o Mar da China, e tem simplesmente na sua foz a cidade de Xangai e o porto mais movimentado do mundo, o Porto de Xangai, que possui 2,3 quilômetros de extensão. Mas e no Brasil? Qual dos nossos rios é tão foda assim? Bem, basicamente, nenhum. Existem 3 grandes bacias no Brasil: a Bacia do Amazonas, a Bacia do Prata e a Bacia de São Francisco. Começando pelo Rio São Francisco, ele poderia ser extremamente útil para o transporte de bens brasileiros, já que ele começa no miolo nacional, quase encostando em São Paulo, e deságua praticamente na ponta do Nordeste. Mas infelizmente, grande parte dele não é navegável, sendo que apenas o trecho Juazeiro, na Bahia, Petrolina, em Pernambuco, e Ibotirama, na Bahia, é utilizado para navegação comercial, representando apenas 1/5 do curso do rio. Já o Amazonas não precisa se falar muito, já que ele está longe dos núcleos econômicos nacionais, apesar de ser extremamente navegável,
sendo extremamente largo e profundo, com 100 metros de profundidade, sendo que o Big Ben possui 96 metros de altura. Para finalizar, a Bacia do Prata, que passa por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, etc., e chega até mesmo em São Paulo, capital. Mas qual é o problema dele, já que ele é extremamente navegável e corta mais de 60% do PIB nacional? Acontece que o Brasil não domina a parte principal do rio, a sua foz. Não é à toa que a maior guerra da América do Sul, a Guerra do Paraguai, aconteceu exatamente por causa do domínio dessa foz. Mas mesmo em uma linha do tempo alternativa, onde o Brasil ainda mantivesse o controle sobre o Uruguai e, portanto, mantendo o domínio da foz, a rota nacional ainda teria um grande problema, que é as Cataratas do Iguaçu. E para piorar ainda, o rio em si não tem uma localização muito boa, já que ele deságua no sul da América do Sul, longe das grandes economias. Mas relaxa que nós ainda vamos voltar nesses rios. Depois dessa recapitulação, temos alguns tópicos importantes. Pelo fato de termos uma geografia horrorosa, atualmente o país contém um dos maiores custos para a construção de infraestrutura do mundo. Afinal, a rodovia dos imigrantes, por exemplo, não tem aqueles viadutos gigantescos por motivos estéticos. Além disso, o Brasil tem um dos maiores custos de transporte no mundo, equivalente a 12,7% do PIB em 2014, enquanto que nos Estados Unidos, o custo logístico foi equivalente a 7,8% do PIB. Finalmente, temos que lembrar que o Brasil é um país de tamanho continental, então nós precisamos de soluções a níveis continentais. Dito isso, nós precisamos de um sistema de transporte que carregue grandes cargas por grandes distâncias, que seja barato, eficiente e, no caso do Brasil, seguro, já que o tombamento de caminhões não é algo muito incomum. Nos principais modais de transportes, aqueles que se encaixam melhor com o que nós precisamos são o hidroviário e o ferroviário, sendo os mais indicados para média e longa distância. Dito isso, aqui no Brasil nós escolhemos, exatamente, o rodoviário, um modelo caro, lento, pouco eficiente e que praticamente só perde para o transporte aéreo. O grande culpado disso, que todo mundo lembra, foi o JK, comprado pelo lobby do petróleo e do automobilismo. Mas também vale lembrar que quem começou todo esse discurso foi o Washington Luiz, que disse: governar é povoar, mas não se povoa sem se abrir estradas de todas as espécies. Governar é, pois, fazer estradas. Felizmente, ao longo dos anos, a opinião pública a favor das ferrovias e contra as rodovias vem cada vez mais crescendo. Mas nós não precisamos só daqueles trens que ligam uma cidade a outra andando a 80 km por hora. Nós precisamos daquele trem-bala que foi prometido para a Copa. Nós precisamos de uma malha ferroviária cobrindo todas as capitais do Sudeste e seus respectivos portos, principalmente São Paulo, Santos e Belo Horizonte, Tubarão. Nós precisamos de uma transnordestina ligando toda a costa. Nós precisamos de uma linha Porto Alegre-São Paulo, uma rota Cuiabá-Santarém, a tão prometida Norte-Sul. Enfim, deu para entender. Nós temos que ter ferrovias de alta velocidade cortando todo o país. Nós precisamos nos inspirar mais na China e na Europa, e menos nos Estados Unidos. E eu não digo só nesses grandes projetos, mas também em outros correlacionados, como uma linha entre Alcântara e São Luís para o transporte de foguetes de grandes proporções, e finalmente tornar a melhor base espacial do mundo rentável e própria para esses lançamentos de todos os países. Ou então o primo menor dos trens, que são os metrôs nas cidades. Agora, outro modal menos apoiado no Brasil é o hidroviário. E não é por menos, já que, como nós vimos, a situação dos rios no Brasil são muito desfavoráveis. Mas a coisa que o ser humano mais provou na história é que conseguimos vencer as adversidades, dado o esforço necessário. E nesse caso, precisaria de um tremendo esforço. No caso do Rio São Francisco, as obras de navegabilidade do rio passariam por diversas dificuldades, desde simples alargamentos até correção de relevo, mas provavelmente os grandes problemas envolveriam as barragens hidrelétricas ao longo do seu curso e os embates ambientais e turísticos. Portanto, a nossa grande esperança se mantém na bacia do Amazonas e na bacia do Prata. Mas acontece que no Amazonas nós temos controle do rio, mas não temos poder econômico. No caso do Prata, nós temos poder econômico, mas não temos controle do rio. Até parece que um foi feito para o outro. Mas como que nós conectaríamos eles se um está no norte e o outro está no sul? Acontece que essas bacias não ficam tão distantes uma da outra. Pelo contrário, praticamente se conectam exatamente nesses pontos. Isso demandaria uma obra tão grande, ou talvez até maior do que a transposição do Rio São Francisco, dada a sua complexidade devido à altitude, sendo provavelmente necessário um elevador de barcos, assim como é o Canal do Panamá, ou então a construção de duas vias com sentidos e desníveis diferentes.
Mas ainda assim, seria uma obra que pode trazer imensa riqueza para o país. Imagina, carrega a matéria-prima no Centro-Oeste, coloca em um barco, chega em São Paulo, aquele produto é modificado, industrializado, e de lá mesmo já exporta para o Porto de Belém, de onde basta transferir para um barco de porte internacional. Ou então, a troca de bens entre a Zona Franca de Manaus e qualquer outro lugar, até mesmo sul do país. As possibilidades são infinitas. Isso sem contar na posição extremamente estratégica da Foz da Bacia do Amazonas, que é muito mais perto dos mercados consumidores como a Europa e os Estados Unidos, fazendo com que muitos países sul-americanos optem por passar por essa via. Óbvio, pagando aquela taxinha para nós. E não é nem a primeira vez que se conversa sobre essa interligação Prata-Amazônia, já que em 1998 o senador Odacir Soares do PTB de Rondônia defendeu essa conexão, porém passando pela fronteira com a Bolívia. Inclusive, ele mesmo disse que o objetivo era conectar os centros econômicos e industriais do Sudeste com a região Norte, viabilizando uma interligação do Mercosul, além de abrir um acesso mais rápido e barato aos mercados americano, canadense, europeu, africano e caribenho. Além disso, uma curiosidade é que essa mesma obra foi avaliada quando o Brasil ainda era uma colônia, em 1773. A grande dificuldade enfrentada por esse projeto na época foi o fato dele passar por cima do Pantanal, o que degradaria esse bioma único no mundo. Outro fato interessante dessa história é a própria fala do senador, onde ele diz: marginalizadas pela matriz do rodoviarismo imposto ao Brasil, se referindo ao transporte rodoviário e ferroviário, no período Juscelino Kubitschek, quando da chegada de fábricas de automóveis, da construção de uma riquíssima malha rodoviária e da força do lobby das empreiteiras. Só para esclarecer melhor essa história, as ligações apresentadas no vídeo, na verdade, ocorreriam entre a Bacia do Prata e a Bacia do Tocantins. Mas como a foz da Bacia do Tocantins é muito próxima da foz do Amazonas, e o Amazonas é bem mais conhecido, eu optei por juntá-los para facilitar a explicação por simples motivos didáticos. Agora, a proposta do senador era realmente ligar ao Amazonas. Mas afinal, se todos esses projetos são de extrema importância para o país, por que eles já não foram feitos? Isso passa por diversos fatores, mas provavelmente os dois mais imponentes são: obras desse porte não dão voto. É impossível entregar uma malha ferroviária como nós merecemos em 4 anos. Vale muito mais a pena simplesmente asfaltar ou duplicar uma rodovia. Tanto que os grandes projetos de infraestrutura nacional tendem a serem feitos em momentos de estabilidade política. Para exemplificar melhor, mais recentemente temos o governo do PT que se manteve por 14 anos no poder. E, inegavelmente, a obra mais marcante foi a transposição do Rio São Francisco. Além disso, só para citar um ponto fora da curva, temos o Sirius, o mais novo acelerador de partículas brasileiro, que é considerado a obra de infraestrutura mais complexa da história do país, e que briga pelo título de melhor acelerador de partículas da sua área no mundo. Ele que começou a ser reconstruído no governo petista, mas foi inaugurado por Michel Temer. Finalmente, o fator que deve ser o mais decisivo para esses projetos não acontecerem, e que inclusive nós já falamos nesse vídeo, é o lobby e a corrupção que assola o nosso meio político. Por isso, caso você tenha curiosidade em saber como se tira o poder do parlamento sem tirar a democracia de um país, inclusive tornando ele ainda mais democrático, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deixe seu gostei aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. Mas se você quer destrinchar melhor o problema da segurança pública no país, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima.